Olá! Vamos mergulhar numa personagem absolutamente fascinante do teatro português do século XVI. Então, imaginem só isto. Ser condenado à morte, mas com a promessa de que a execução é, na verdade, um bilhete de primeira classe para o paraíso. É este o ponto de partida. Pois bem, é exatamente esta a grande questão que a nossa personagem tem na cabeça quando chega, de repente, ao cais do além. E é aqui que a nossa história arranca, com a chegada de uma alma recém-partida, um tal de Pero de Lisboa, um homem que acabou de ser executado pela justiça dos homens. E reparem, ele aparece com um talhe macabro. A corda com que foi enforcado ainda está à volta do pescoço. Isto não é só um adereço de cena, claro. É um símbolo fortíssimo do seu destino e da justiça terrena que o condenou. Mas então, quem é este enforcado? Bem, ele é um homem do povo, uma pessoa simples, crédula, mas o mais importante a reter é que ele é mais do que só um indivíduo. Ele representa todos os criminosos que, no fundo, são apenas peões nas mãos de gente poderosa. E agora vem a parte surpreendente. Apesar de todo o seu passado, o enforcado não chega com medo nenhum. Pelo contrário, chega com uma confiança inabalável de que vai ser salvo. Para ele, o caso está completamente ganho. E de onde vem esta certeza toda? A lógica dele é simples. Todo o sofrimento que ele passou na terra, a prisão, a própria morte na forca, já serviu para purificar a sua alma. E acima de tudo, porque lhe prometeram. Um oficial garantiu-lhe que esta morte cruel seria o seu passaporte direto para o céu. Esta citação diz tudo, não é? A confusão dele é mais do que palpável. Prometeram-lhe o paraíso, uma viagem direta, sem escalas. Ninguém lhe falou de julgamentos, de barqueiros ou de ter de atravessar um rio. O choque ao chegar ali é total. Mas pronto, esta confiança toda estava prestes a ruir. O diabo entra em cena e, com uma lógica absolutamente implacável, vai desmontar a defesa dele, peça por peça. O contraste aqui é gritante. De um lado, a esperança ingênua do enforcado. Do outro, a realidade fria do diabo. O diabo, no fundo, diz-lhe: a escolha de seres criminoso foi tua, e a tua ingenuidade não te liba de responsabilidades. A punição que tiveste na terra, para nós, aqui, não vale de nada. E é neste ponto que chegamos ao verdadeiro cerne da questão. O enforcado não é só uma personagem. Ele é um veículo, um autêntico megafone para uma crítica social poderosíssima de Gil Vicente. Para se perceber bem a crítica é preciso entender este conceito-chave. A justiça dos homens é uma coisa e a justiça divina é outra completamente diferente. Uma é falível, pode ser manipulada, a outra é absoluta, incorruptível. E Gil Vicente ataca a corrupção do seu tempo em várias frentes. Primeiro, denuncia os poderosos que manipulam os mais vulneráveis. Depois, condena a complicidade que existia entre a justiça e o crime. E, por fim, talvez o ponto mais grave, questiona a manipulação da própria fé para enganar as pessoas. E claro, ao perceber que foi enganado e que o seu caso está perdido, o enforcado tem de enfrentar o seu destino. Um destino que agora parece imutável. A luta dele acaba aqui. Ele simplesmente desiste de tentar escapar. Nem sequer olha para a barca do anjo numa aceitação total do seu destino. Sem dizer mais uma única palavra, embarca na barca do diabo. Vai juntar-se às outras almas que já foram condenadas. E é isso. A sua viagem não acaba no paraíso, como lhe prometeram, mas sim na danação eterna, forçado a ajudar a remar a barca que o leva para o inferno. A história do enforcado deixa-nos com esta pergunta no ar. Uma pergunta que se mantém atual através dos séculos. Afinal, quem é o verdadeiro pecador? Aquele que comete o crime sendo ele próprio uma vítima de manipulação ou aquele que, do alto do seu poder, o engana e usa para os seus próprios fins? É uma reflexão sobre justiça e responsabilidade que continua tão relevante hoje como era no século XVI.